Olá, turma. Meu nome é Camila Leles e na aula de hoje vamos dar continuidade à disciplina de Introdução à Física Quântica. O assunto a ser abordado é o efeito fotoelétrico. Antes de começar falando do efeito fotoelétrico, temos que ter em mente alguns conceitos que já foram vistos. Primeiro aqui. A natureza da luz é dual, pode ser comportamento de onda ou comportamento corpuscular. É uma onda eletromagnética. Principal característica, não precisa de um meio para se propagar. O Planck. A radiação luminosa não é emitida de maneira contínua, mas com uma corrente de fótons, para cada um deles vibrando com uma frequência F e transportando uma energia igual a HF, onde H é a constante de Planck. Einstein. A radiação eletromagnética, incluindo a luz, não se distribui uniformemente pelo espaço, como sugere a teoria ondulatória da luz. Ela se concentra em pequenas quantas de energia. Cada pacote de um quanto de energia, ou seja, carrega uma quantidade bem definida de energia. Os quanta de energia radiante foram batizados de fótons. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico consiste na emissão de partículas carregadas, elétrons e íons, fótons, de um meio material qualquer que absorva a radiação eletromagnética, luz visível, ultravioleta, raio-x e etc. Esse efeito ele foi observado pela primeira vez por Henrique Hertz em 1887. Porém, o efeito fotoelétrico ficou conhecido e explicado com satisfação apenas em 1905 pelo físico alemão Albert Einstein, onde ganhou o prêmio Nobel. Só para observação aqui no contexto, eu coloquei qualquer material para esse efeito fotoelétrico, mas o que acontece é que tem materiais metálicos utilizados pelas indústrias para ter o melhor resultado desse efeito. Aí eu vou deixar aqui qual uma atividade pesquisar quais materiais metálicos têm maior rendimento nesse efeito fotoelétrico. O espectro eletromagnético. Para a maior parte das baixas frequências de luz, não importa a intensidade dessa luz, pois a corrente gerada é sempre zero. Então, podemos observar que a frequência tem uma ordem crescente nesse espectro, da esquerda para a direita, onde podemos concluir que a faixa de luz visível, a luz vermelha, ela tem uma frequência menor que a luz roxa. No final da aula eu vou deixar 2 simuladores para vocês estarem comparando a teoria com a prática. E comparando esse espectro eletromagnético, justamente o intervalo de luz visível com o simulador. Importante. A intensidade da luz é proporcional ao número de porções de energia contido no feixe luminoso. O número de elétrons é dado pela frequência de luz F e pelo trabalho. O trabalho necessário para arrancar o elétron depende da natureza do metal e da qualidade da superfície. Então, aqui foi o que eu falei no início. Que para ter o melhor resultado desse efeito vai depender do material utilizado. Então, é justamente isso que eu deixei para vocês pesquisarem. Como ocorre o efeito fotoelétrico? Emitido de um feixe de luz sobre a placa emissora. Então, aqui,
tem o feixe de luz emitido sobre a placa emissora. O feixe de luz ele interage com a placa e arranca fótons independente da intensidade da luz, no caso do feixe. Os elétrons arrancados adquirem energia cinética aqui, olha. O amperímetro apontará a produção de corrente elétrica. Então, uma vez que esses elétrons aqui são colocados em movimentos, existe o quê? Uma corrente elétrica. E aqui eu tenho mais duas figuras, que é para ilustrar o efeito fotoelétrico. Considerações. Não ocorre efeito fotoelétrico se a energia de cada fóton não superar uma quantidade mínima de energia de elétron a ser extraído. Essa energia mínima é chamada de frequência de corte, característico de cada metal, de cada material. Novamente eu tenho aqui, os metais oferecem mais facilidade à ocorrência desse efeito. A aplicação do efeito fotoelétrico. Aqui eu tenho a lâmpada com assessor de presença, porta com entrada automática, células fotoelétricas e torneira com sensor. Funcionamento de um relé fotoelétrico. Então, aqui eu separei uma das aplicações para estar explicando o funcionamento. Então, o relé fotoelétrico é muito utilizado na iluminação pública, fazendo com que as lâmpadas acendam de forma automática a um certo horário. Então, nesse relé fotoelétrico, onde acontece a mágica, é justamente aqui, ó, neste componente, conhecido como LDR, que é o resistor dependente de luz. Então, quando eu tenho emissão de luz sobre esse componente, essa resistência desse componente diminui, fazendo com que passe a corrente elétrica através dele. Ou seja, ele permitindo a passagem da corrente elétrica, vai fazer com que esse meu relé seja alimentado, criando um campo magnético, alimentando esse contato. E atraindo esse contato, eu não vou ter uma fase chegando até essa lâmpada aqui, ou seja, a lâmpada vai estar apagada. Já durante aqui a noite, com a falta de intensidade de luz sobre esse componente, vai fazer com que a resistência dele aumente, evitando a passagem da corrente elétrica para a bobina, para que é um campo magnético. Então, não tendo campo magnético na bobina, esse contato aqui não vai ser atraído e vai voltar para o repouso, que é o contato normalmente aberto. Então, ele aqui é aberto, seccionado na posição 1. O que acontece? Ele vai chegar a uma fase na lâmpada. Então, desse lado eu tenho a fase e do outro lado aqui eu tenho o nêutron. Ou seja, a minha lâmpada durante a noite vai estar alimentada. Se a gente observar na figura aqui de cima, teve um erro. O nêutron aqui, ele não saiu na imagem, mas ele tem um nêutron. E aqui embaixo não vai ter fase chegando na lâmpada, porque aqui a chave vai estar comutada no 2. E para a lâmpada acender vai ter que estar comutada aqui no 1. E aqui, para finalizar, eu vou deixar 2 simuladores para vocês estarem fazendo um tiratema da teoria com a prática. Como vocês já têm conhecimento teórico, não terão dificuldade de utilizar os simuladores. Nesse primeiro, eu tenho o simulador PET e aqui nesse outro, o VACAC. As referências que foram utilizadas. Espero que também utilize as referências para o estudo de vocês, para darem complemento. E dessa forma, por hoje é só, e até a próxima.